viagem começa na ponta noroeste do estado em Lime Rock Park, um dos primeiros autódromos dos Estados Unidos. De lá, segue para o sul e passa pelo lago Lilinona e a triste lenda de uma princesa indígena. Na costa de Belhaven, há uma península que tem algumas das propriedades mais caras e exclusivas do estado. Bridgeport é a maior cidade de Connecticut e, no século XIX, foi o lar de um dos maiores showmen do planeta, P.T. Barnum, criador do circo de 3 arenas Barnum e Bailey. New Haven é uma das cidades mais antigas do estado e abriga uma das universidades mais famosas do mundo, Yale. O destino final fica no estuário de Long Island. A Ilha Faulkner e o Farol, construído em 1802 e um dos mais antigos dos Estados Unidos. Connecticut é o terceiro menor estado do país e o mais ao sul na região da Nova Inglaterra. Tem apenas 177 quilômetros de leste a oeste e 112 de norte a sul. No outono, as florestas ficam coloridas e é isso que dá fama à Nova Inglaterra. Aqui, na região noroeste do estado, que é pouco povoada, grande parte do relevo é arborizada e tem rios velozes atravessando os vales. Então é surpreendente sobrevoar uma colina e encontrar um autódromo. Este é Lime Rock Park, o autódromo de maior relevância histórica da América do Norte. Ele foi inaugurado em 1957 e está em operação com carvalho americano, bordos, castanheiras, bétulas e olmos. A mudança de cor só ocorre com o solo e o clima adequados. Dias de sol, seguidos de noites frias, interrompem a produção de clorofila, a substância responsável pela cor verde das folhas. Isso permite que outros pigmentos se destaquem, como laranja, amarelo, vermelho e roxo. Em meio a esta paisagem encantadora, encontram-se antigas cidades coloniais, como Litchfield, que data de 1719. No fim do século, ela tinha se tornado um dos principais centros comerciais e sociais do noroeste de Connecticut. Isso resultou em muitas construções interessantes, inclusive uma grandiosa igreja clássica e casas de tijolo e ripas. Mas a cidade sofreu um declínio no final do século XIX, por não ter um amplo abastecimento de água nem ramais ferroviários para a expansão industrial. Com isso, a cidade se manteve pacata e isolada, até ser amigos e de fundações privadas. Elas angariam recursos para reformar e ampliar a abadia. Este mosteiro totalmente fechado de irmãs beneditinas, que rezam a missa todos os dias e cultivam a terra, é o único desse tipo nos Estados Unidos. O Lago Lilinona é o segundo maior do estado. Ele tem 23 quilômetros de extensão e é muito estreito. Na ponta norte, fica o pequeno parque estadual Lover's Leap e a pedra, que é o palco da triste lenda da princesa Lilinona e do rapaz branco. De acordo com a lenda, durante um passeio pela floresta rio acima, a princesa de 18 anos, Tino, o homem branco apareceu na pedra e gritou pela moça. Ele pulou para salvá-la, mas era tarde demais. Abraçados, eles despencaram da cachoeira e se afogaram. Na ponta sudoeste de Connecticut fica a cidade de Greenwich e o bairro nobre de Belhaven. Construído originalmente como parque residencial no fim do século XIX, este enclave exclusivo sempre teve certo prestígio. Mas quanto custa morar aqui? Nesta península estão alguns dos imóveis mais caros de Connecticut, e a estimativa é de que os compradores paguem $2 milhões de seguro para adquirir uma propriedade aqui. Recentemente, um terreno foi anunciado por pouco mais de $22 milhões. Isso antes de construir a casa. Claro que uma das vantagens de morar aqui é que fica a menos de 60 quilômetros de Nova York.
e o translado até lá só demora pouco mais de 1 hora. O litoral de Connecticut atrai iates e lanchas de todos os tamanhos. É possível desbravar rios, ilhas, riachos, baías e praias, além de se aventurar no estuário de Long Island. Este é o vilarejo de Cos Cob, dominado pelas 4 marinas do rio Mianos. Manter um barco é caro, então muitas famílias compram um em comunidade e podem usá-los durante determinado período do ano. Assim, os iates caros se tornam acessíveis para pessoas de renda mais modesta. Ao longo da costa existem muitos vilarejos e cidades do período colonial. Um bom exemplo é Westport. Tem cerca de 30 mil habitantes e, pelo tamanho, é a 10ª cidade mais rica dos Estados Unidos. Só em 1835, após as guerras revolucionárias, Westport foi oficialmente incorporada como cidade. No início, suas principais indústrias eram o cultivo de cebola e o desenvolvimento do porto. Contudo, no início fundou a empresa alimentícia Newman's Own em 1982. Todos os lucros são destinados à fundação beneficente dele. 15 quilômetros ao longo da costa fica a cidade mais populosa de Connecticut, Bridgeport. Ela se tornou cidade em 1836, quando a agricultura deu lugar às indústrias naval e manufatureira. Com a chegada da ferrovia em 1840, a cidade se tornou um próspero centro industrial, produzindo de tudo, de máquinas de costura a munição militar. Em 1870, Bridgeport tinha 25 mil habitantes. Em 1910, superava 100 mil pessoas. A cidade recebeu muita mão de obra imigrante europeia, que alimentou o crescimento da manufatura. Mas isso não durou muito. A desindustrialização dos anos 1970 e 1980 arrasou a cidade e, em 1991, ela decretou falência. Agora, Bridgeport se desenvolveu de novo e é uma cidade moderna que atrai novos negócios e recebe pessoas que trabalham na vizinha Nova York. Dentro e fora da temporada, sem deixar pedra sobre pedra. Também, nunca deixe para depois, nem por 1 hora sequer, o que pode ser feito agora. Barnum morreu em casa em Bridgeport em 1891. Ao nordeste da cidade, no rio Housatonic, está uma das primeiras empresas a fabricar helicópteros para uso civil e militar, a Sikorsky Aircraft Corporation. Ela foi fundada em 1925 por Igor Sikorsky, que emigrou de Kiev, na Ucrânia, para os Estados Unidos. Ele começou desenvolvendo aeronaves de asa fixa, inclusive hidroaviões para a Pan American Airways. Mas em 1939, ele projetou o primeiro helicóptero americano viável, o primeiro produzido em massa no mundo. Era composto por um rotor principal e por um rotor de cauda anti-torque. Essa acabou sendo uma das configurações mais populares e continua sendo usada na maioria dos helicópteros produzidos atualmente. A empresa ainda é uma das líderes mundiais na fabricação de aeronaves de asa rotativa e produz modelos para a construção de um forte numa ponta de pedra que se estendia mar adentro. Ele foi batizado de Forte Black Rock. Esta reconstrução precisa foi concluída em 1976. Em 1863, durante a Guerra de Secessão, um forte muito maior foi construído atrás do antigo, para o caso do Sul atacar o porto. Ele não foi necessário e acabou sendo abandonado. A cidade de New Haven foi fundada em 1638 por puritanos ingleses, e 1 ano depois foram construídas 8 ruas que se cruzavam, formando New Haven Green, uma praça de 6 hectares que agora é um marco histórico nacional. Ao lado de New Haven Green fica a Universidade Yale, essencial para a economia da cidade, pois é a maior contribuinte e empregadora de New Haven. A universidade também fornece assistência médica com hospitais e biotecnologia,
serviços profissionais nas áreas de finança, advocacia, arquitetura, marketing e engenharia. Tudo isso forma uma base econômica para a cidade. Yale é considerada uma das melhores universidades não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Ela data dos anos 1640, quando clérigos coloniais lideraram uma iniciativa para fundar uma faculdade local para preservar a tradição do ensino liberal europeu no Novo Mundo. A instituição se tornou oficialmente Yale College em 1718, quando foi rebatizada em homenagem ao mercador galês, Elihu Yale, que tinha doado os lucros da venda de 9 fardos de produtos, além de 417 livros e um retrato do rei Jorge I. Ao longo dos anos, Yale formou 5 presidentes americanos. Um deles foi Bill Clinton. Nos arredores de New Haven, em East Rock Park, há um memorial de guerra do século XIX no topo de uma pedra que pode ser visto a quilômetros de distância. Tem 34 metros de altura e no topo há uma grande estátua de bronze do Anjo da Paz. O monumento foi concluído em 1887 e homenageia os moradores de New Haven que morreram na Guerra de Independência, na Guerra de 1812, na Guerra Mexicano-Americana e na Guerra de Secessão. Como parte do New Deal americano, o programa usou milhões de pessoas desempregadas na execução de obras públicas em todo o país depois da Grande Depressão. Outro monte de rocha basáltica se encontra ao norte, no Parque Hubbard. O nome vem de um benfeitor generoso, Walter Hubbard, que cedeu o terreno ao público. Hubbard construiu uma torre de observação em East Peak chamada Castelo Craig, inspirada nas torres construídas pelos turcos ao longo do rio Danúbio no século XII. Hubbard investiu muito tempo e energia na criação do parque. Desmatou, abriu estradas e fez o Lago Mirror com a ajuda de Frederick Law Olmsted, mais conhecido por ter projetado Central Park de Nova York. Hubbard doou o terreno de forma direta, mas estipulou que tudo que fosse vinculado ao parque deveria... De volta à costa, perto do vilarejo de Stony Creek, existe um arquipélago de ilhotas no estuário de Long Island. Elas são as Ilhas Thimble. São de granito e já foram o topo de montanhas antes da última era glacial. Como são compostas por um material muito duro, são muito estáveis, sofrem muito menos erosão e oferecem uma base firme para a construção de casas. Os índios americanos chamavam as ilhas de Belas Pedras do Mar. É difícil calcular quantas são, pois depende do tamanho mínimo que uma pedra precisa ter para ser considerada ilha. Se todas fossem, então seriam 365 ilhas, apesar de muitas ficarem submersas na maré alta. O primeiro europeu a descobrir as ilhas foi Adrian Block em 1614. Poucas décadas depois, reza a lenda que o infame pirata Capitão Kidd enterrou o tesouro dele aqui, mas nada foi encontrado até agora. Elas aparecem pela primeira vez como Ilhas Thimble em registros de 1739 e dizem que o nome vem de thimbleberry, uma fruta vermelha parente da framboesa negra. Atualmente, existem 81 casas espalhadas pelas ilhas. 14 delas só têm uma casa, sendo que algumas são mansões enormes e outras parecem um apartamento conjugado. Apenas 6 ilhas recebem energia do continente através de cabos submersos. As outras se viram com energia solar, geradores a diesel e gás propano. O continente fornece água doce para metade das casas. A outra metade usa água da chuva e de poços. Um serviço de barcas transporta pessoas e carga entre as várias ilhas e o porto de Stony Creek. Quando não existia telefone, os moradores penduravam uma bandeira vermelha para solicitar a barca.